Sempre tive problemas de sobrepeso, né, desde a minha infância. E foi uma coisa que na minha adolescência eu consegui controlar de um jeito totalmente suicida, né? Eu simplesmente parei de comer durante um mês, tudo sólido. Eu acho que pra cada um é um sentimento. No meu era raiva. Continua sendo um estado emocional. Sim, cada um é uma questão emocional, não só a ansiedade. Eu percebi que toda vez que eu tava com muita raiva, eu ia comer. E eu confesso pra você, Mariela, que eu fiz muito mais pela estética do que pela saúde. Tem uma frase que ela fala lá, é o seguinte: ninguém faz bariátrica pra ficar magrelo. Todo mundo faz bariátrica pra emagrecer. Pra ficar magro, não. Sim, hoje, por exemplo, eu entro numa calça 40 e minha roupa Antes era 72. uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. E é mais um episódio do bariátrica.club. Que bom que você está aqui. Tem muita gente que bariatricou e que gosta de contar o que aconteceu com essa nova vida, com tudo que aprendeu durante o processo. Eu sou uma dessas pessoas que lá no @bariátrica.club você pode saber um pouco mais a meu respeito. E o legal também é que a gente acaba conhecendo outras pessoas que passam pelo mesmo processo que você e a gente acaba trocando figurinha e surgem amizades. E uma dessas amizades é o Alexandre, que provavelmente você já conhece como bariátrico antipático. Alexandre, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente para quem não conhece e conta já um pouco da sua história para a gente. Legal. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar conversando contigo. Acho que essa já é a terceira ou quarta vez que a gente está junto, né? E para mim é sempre uma honra, um grande prazer. Bom, eu sou Alexandre Santoro e sou o dono da conta bariátrico antipático, né? E todo mundo diz que de antipático eu não tenho nada, né? Até me conhecer pessoalmente, aí muda de ideia, né? Mas, enfim. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, hoje eu tenho 40 anos, tá? E eu fiz a minha cirurgia bariátrica em 18 de novembro de 2021, aos meus 37 anos. Então, deixa eu só te contar. Eu gravei esses dias com o guri da bariátrica. Sim, Ele fez também, eu acho que 16 ou 17 de novembro de 21, pertinho de você. é mesmo? E eu fiz em Olha novembro só, também, só que 2020, né? Fiz 11 de novembro. olha só, todo mundo tem uma galera que fez em novembro também, se eu não me engano. Tem a bariátrica Deia também, que é uma grande amiga, aliás, um beijo para ela. Ela fez no mesmo dia que eu. Ó, E eu não sabia. E ela é daqui do Rio também, né? mas no mesmo hospital não, né? Era o que estava Ah, faltando, né? Não. Eu acho que não, né? bom, desculpa, E te cortei, mas vai, nada, continua contando a sua história aí. nada, que isso. E eu sempre tive problemas de sobrepeso, né, desde a minha infância. E, e foi uma coisa que na minha adolescência eu consegui controlar de um jeito totalmente suicida, né? Eu simplesmente parei de comer durante um mês tudo sólido. Não botava um Que grão de isso? arroz na boca. Eu tinha na época 130 quilos, tá? E em questão de 2 meses eu cheguei a 62. Foi uma coisa absurda, né? Eu só tomava água. Lembra do Diet Shake? Consequências. Ah, Oi? tá, mas e as consequências disso? Depois a primeira coisa que eu fiz foi entrar numa churrascaria e a segunda coisa que eu fiz foi pro hospital. É, óbvio, né? Lógico. Mas aí 16 anos, né, o nosso corpo se conserta rapidinho, dependendo do estrago, né? E, mas a tendência é a gente, né? A gente é bem novinho. Hoje em dia, se eu fizer isso, né? Adeus. Tá louco.
Mas o que eu quero exemplificar é que eu sempre tive problemas com sobrepeso. E quando chegou, isso foi no ano 2000. Quando foi em 2006, por aí eu comecei a ganhar peso de novo, né? Então 2007, você por aí. conseguiu segurar um bom tempo. Consegui. Consegui, mas assim, eu tive problemas de reganho também na época, né? Então, assim, Uhum. eu digo que em 7 anos aí eu tive aí uns 20 quilos de reganho por aí, mas daí pra frente foi só pra trás, né? Porque, entendeu? Eu cheguei a 200 quilos, né? Nossa, Então, eu devia ter honrado minha quase morte, mas isso passou batido. você tá E louco, nem brinca com isso. não, é verdade, ué, porque se eu tive um esforço que quase eu bati as botas, né, para poder emagrecer, e isso Tá depois foi louco. literalmente jogado no lixo, né? Porque eu tive como pegar e controlar meu peso, eu que não quis. A realidade é essa, né? E aí eu consegui chegar aos meus 200 quilos lá, né, à base de muita garfada e muito desinteresse, né? Mas aí eu comecei a ver que a questão era toda na minha mentalidade, né, na forma de eu conduzir as coisas na minha vida. Uhum. E aí depois quando chegou num determinado momento da minha vida, eu tive um estopim na minha vida que foram duas coisas juntas na verdade, né. Você não me perguntou, mas eu já tô adiantando a Não, já vai conversa. falando, vai lá. Tá. E foi o final do meu casamento e concomitantemente a idade avançada da minha mãe, né. Meu pai faleceu em 2012, então hoje a minha mãe mora comigo e, e ela tem 91 anos hoje, né. Então, assim, eu falei, bom, eu tenho 200 quilos aqui, eu preciso mudar de vida, né? Uhum. E a coisa não vai melhorar. Eu não vou ficar mais novo e eu preciso mudar. E agora é a hora. Ou é agora ou é nunca. E eu não parti para bariátrica de início. Eu parti para trocar minha alimentação e fazer exercício físico. E Ok. com isso, em matéria aí de 6 meses, eu perdi 50 quilos. Ó, Tá? você tem uma facilidade então, o seu corpo reage bem, né? Mariela, eu vou te ser bem sincero, o corpo de todo mundo reage bem. Tá? Não Ah, tem, sinto não, te não, informar. não tem essa de eu não consigo, para mim é difícil. Não. Eu acho que eu acho não, tenho certeza do que eu tô falando, né? Porque não foi só, eu não sou especialista na área, mas eu conheço e já tive consulta com vários nutrólogos, endocrinologistas e nutricionistas, o qual me falaram exatamente a mesma coisa e não necessariamente um conhecia o outro, tá? Então o que eu vejo é assim, a primeira coisa que eu identifiquei na minha questão de obesidade é que a obesidade é uma doença psicológica, basicamente. Ela é alimentada pelo teu psicológico, tá? O Você quão desconta na comida, né, uma série de questões. exatamente, porque a comida, na verdade, ela acaba se tornando um escape, né? Ela acaba se tornando uma forma de você amaciar a sua ansiedade, tá? Eu acho que para cada um é um sentimento, no meu era raiva. Continua sendo um estado emocional. Sim, cada um é uma questão emocional, não só a ansiedade. Eu percebi que toda vez que eu estava com muita raiva eu ia comer. Mas é o que eu Aliás, tô te com pouca falando. raiva eu ia comer. Pois é, exatamente, entendeu? Então, tipo assim, o que te dava o teu estopim era a raiva, que não deixa de Sim. ser uma situação emocional. Então, assim, Sim, claro. basicamente a obesidade, você pode ter uma tendência a ela? Claro que pode, entendeu? É lógico que pode. Tanto é que você tem pessoas aí que comem absurdos e, né, não tem uma questão. Agora, para todo mundo tem como perder sim, e a primeira coisa que a pessoa tem que fazer ao adentrar uma questão de reeducação alimentar e falar assim: "Agora eu vou emagrecer", é tratar isso aqui, É a primeira porque coisa. senão nem a bariátrica vai dar certo. Como a gente tem vários relatos aí: "Ah, fulaninho fez bariátrica e engordou tudo de novo", claro, Sim. né. Então Não, comigo foi volta isso. aí mas volta a contar. E aí você então foi para uma reeducação e pra atividade física e conseguiu emagrecer mais de 50 quilos. E É. isso durou quanto tempo?
Eu comecei no dia, exatamente no dia, eu fiz um, eu tenho, bom, eu sou, por ser um cara religioso, eu tenho o costume de fazer jejuns muito prolongados, né? Não, então E o seu assim, jejum é sem alimento total ou algum tipo de alimento? água. É só com água e às vezes Tá, até sem água. Depende do ok. caso, depende do momento. E em janeiro de 2021, no dia 1º de janeiro de 2000, na verdade, o que que aconteceu? Eu vi um vídeo que mudou minha vida. Mudou minha cabeça, assim, foi o ponto zero, o marco zero para a minha mudança, que foi de um ex-mariner americano chamado David Goggins, tá? E eu vi a história desse homem, eu falei, e o cara é, assim, incrível. A história do cara é incrível. E aí eu falei, pô, será que eu consigo também ter uma mentalidade igual a dele? Né? Será que é possível? E aí eu falei assim, bom, eu vou fazer um jejum de... O caso dele não é jejum não, tá? Eu que Aham. fiz minha adaptação. E aí eu falei, eu vou fazer um jejum de um mês aqui para ver como é que eu me adapto. Né? E aí eu fiz. Gostei do que eu fiz. Liguei para um personal trainer chamado Roberto Brandão, que é meu personal até hoje, é meu amigo pessoal, um abraço para ele. Né? E eu liguei para ele e falei assim, você tá afim de me treinar? Ele tá falando sério? Cadê aquele cara de 200 quilos? Eu falei, o 200 quilos tá aqui, mas que não queria entrar em academia de jeito nenhum. Eu falei, bom, esse aí morreu, né? Eu quero ver qual é. Eu acho que eu consigo, eu acho que dá certo. E aí ele falou, beleza. Quando foi no dia 1º de fevereiro de 2021, eu comecei meus treinos na academia e o que eu queria sentir, na verdade, não era comer coisa gostosa, era ficar empanzinado, Nossa. entendeu? Eu gostava de ficar cheio. Como eu gosto de falar, eu gostava de giboiar. Então, assim, eu falei, eu queria ficar, sabe, com aquele estômago, né, estufado e tal, Você e faz ficar... até assim com a barriga pra frente, né? Isso, você abre, né, o botão da calça e você bota a bem pra frente, faz aquele carinho no estômago, né, assim, ai, que maravilha. Eu gostava dessa sensação, pra você ver o nível da Olha que degradação louco. mental. É, cara, é muito louco. E aí eu falei assim, tá, mas eu gosto dessa sensação, mas não necessariamente pode ser coisa que me prejudique, né? Então eu comecei a pegar e adaptar minha alimentação à comida de verdade, em vez de comida de mentirinha só para encher linguiça, né? E aí, e isso com os exercícios físicos e comida de verdade, eu comecei a ver meu peso desabar, né? Só que quando eu cheguei por volta dos 160 quilos, por ali, eu não deixei de fazer o que eu estava fazendo. Eu continuei fazendo, só que eu vi o meu corpo começando já a retardar a situação. Né? Ele já foi indo mais devagarinho, quase parando. Eu falei, opa, tá na hora de mudar a estratégia. E aí, na época, eu tive ao meu lado uma pessoa que a gente, né, se dava muito bem, a gente se gostava muito. E ela chegou para mim e falou assim, por que tu não faz bariátrica? Eu falei, olha, antes da pandemia eu tava com esse intuito, né? Mas a pandemia parou tudo e eu não dei prosseguimento. Ela, não, faz, né? Aí vai ficar legal, tudo vai ficar bonitão, vai não sei o quê. Eu falei assim, bom, aí é opinião sua, mas se for isso daí, beleza, entendeu? Vamos fazer. E eu confesso pra você, Mariela, que eu fiz muito mais pela estética do que pela saúde. Ok. Às vezes eu dou muito tiro no pé falando isso, porque aí as pessoas acham que é besteira no meu caso. E pra mim não era, porque a imagem que eu Por via no quê, espelho, gente? eu já fui muito condenado por causa disso. De falar isso, sabia? De verdade. Porque muitas pessoas ficam assim, não, não é pela estética, não, é pela saúde. Eu falo, ok, você. Eu fiz pela estética. Porque o que eu estava fazendo era só ir readaptando a minha alimentação que ia dar certo. O meu problema que tinha na minha mente era o seguinte, eu tô com 37 anos, daqui a pouco o meu corpo vai começar a dar aquela estagnada por conta da idade, né? Sim. Então eu preciso... O que eu for fazer, eu vou ter que fazer agora. E aí eu resolvi ir para a bariátrica assim, porque eu vi nela uma solução em potencial benéfica para o que eu gostaria de ver no espelho, que era eu novamente bem como eu era na minha adolescência, né? Só um parênteses aqui, Alexandre, que eu acho muito bacana,
É a coragem de você falar isso, porque você poderia continuar falando que é para saúde, não sei o quê. Eu me lembro muito bem, logo que eu fiz a minha bariátrica, eu soltei, tinha pouco tempo de Instagram, Uhum. e eu soltei uma caixinha, por que você fez a sua bariátrica? E aí vem saúde, não sei o quê, e a Andréia, que é a minha psicóloga, ela escreveu para emagrecer. E depois eu fui conversar com ela a esse respeito, porque ela também é bariatricada, né? Uhum. E ela falou: Mariela, todo mundo faz bariátrica para emagrecer. Todo mundo. Lógico. Não tem outra. Agora, a consequência disso é que você vai se olhar bem no espelho, você vai se sentir melhor olhando no espelho, você vai ter mais saúde, parará, parará. Mas todo mundo faz para emagrecer. Uhum. Até gravei um podcast com ela que já subiu, que fala sobre medo, e eu acho muito interessante, tem uma frase que ela fala lá, é o seguinte: ninguém faz bariátrica para ficar magrelo. Todo mundo faz bariátrica para emagrecer. Para ficar magro, não. Porque Interessante. é. Porque quem está na obesidade grau 3, 4, se chegar na 2, ok. Concorda? Agora, eu saí de 1,46 e visto 36. Não é todo mundo. Às vezes a pessoa vai sair de um 58 para vestir um 48, 46. E para ela tá ótimo. Sim. Né? Então a gente tem que ter esse parâmetro, a gente tem que ter essas considerações também. Sim. Eu acho que. Eu, eu, eu vou te ser sincero. Eu até hoje não vi. Por exemplo, quando eu vejo duas pessoas ou mais conversando sobre bariátrica, ou sobre emagrecimento no geral, eu vejo a pessoa que não emagreceu, que não está fazendo dieta, e no caso da bariátrica, que não fez a bariátrica, falar para quem está emagrecendo, fazendo dieta ou fez a bariátrica, é pela saúde, né? Ou seja, é a pessoa que não tem nada a ver com a situação dizendo que é pela saúde. E aí a pessoa que fez a bariátrica, não sei o que, fala, sabe, não é. É porque ela quer emagrecer. Ela não tá nem aí pra saúde, assim, na verdade. A saúde, a estética e tudo mais, claro, todo mundo tem os seus motivos. Eu não tô aqui apontando, dizendo o que é e o que não Sim. é. Mas entenda, eu não vejo as pessoas dizerem, eu fiz a bariátrica pela minha saúde. Eu não vejo as pessoas falarem isso. Eu vejo elas dizendo assim, eu vejo a pessoa que não está no assunto dizer, emagrecimento é pela saúde, né? A pessoa, pois é. Mas a pessoa que está emagrecendo em processo de emagrecimento não fala isso. Isso eu já Olha, reparei, eu acho muito curioso. eu já perguntei para vários e as respostas são assim: porque eu Hum. queria amarrar meu cadarço, porque eu queria entrar no box de uma forma mais tranquila, eu queria caber no box do meu Uhum. banheiro, Sim. eu queria sentar no chão e brincar com meu filho. Uhum. Normalmente são essas. E aí você me fez lembrar, tem um outro que eu sigo, mas ele é corredor, ele nunca fez bariátrica. E ele fala assim: a gente corre para olhar pelado e achar que tá bom. Ele, né? É mais ou menos É isso. A desse gente. jeito. Então, a gente faz a bariátrica para conseguir se olhar no espelho, apesar de que, isso eu quero te perguntar, já te pergunto, na hora que você quiser, você responde. Por favor. Eu levei um tempo para conseguir me olhar de corpo inteiro. Eu tenho um espelho no meu banheiro que é bem grande e ele pegava no quadril, assim, para cima, tá? Então eu me enxergava. Agora, de corpo inteiro, eu tinha mais de 1 ano de bariátrica quando eu comprei um espelho. E Uau. mesmo assim, levei um tempo para entender quem era essa Mariela. Como que foi isso para você? Muito tranquilo, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Pelo contrário, eu acho que cada vez que eu me via menor no espelho, mais eu celebrava. Eu mais comemorava. Porque, assim, eu era de um tamanho tão estratosférico que qualquer menos 2 quilos para mim já era uma celebração, entendeu? Então, Aham. assim, eu tava muito mais focado em ver o meu emagrecimento ao passar do tempo na frente do espelho do que qualquer outra coisa. Porque com aquela imagem de forma planetoide na frente do espelho, eu já tinha me adaptado. Eu queria ver eu murchando.
né? Entendi. Eu queria acompanhar esse processo. E isso me fazia ficar mais animado em relação ao emagrecimento. Dizer, cara, o que eu tô fazendo tá dando certo. Né? E aí, claro, você tem outros meios de fazer isso, né? Você tem como entrar numa roupa antiga ou então numa roupa nova de tamanho Sim, menor. sim. E isso para mim foi mais chocante do que o espelho, né? Entrar na roupa? Entrar na roupa. Eu entrar numa loja dessas de departamento qualquer aí e falar, caramba, será que eu já tô cabendo no número tal? Aí eu olhava para aquelas camiseta, né? Blusas e tal, eu olhava aquilo ali. Será que eu tô já cabendo no tamanho G, né? Olha. Aí eu entrava assim, eu vi que nos últimos tempos o G tava largo, tava parecendo uma lona de circo. Aí eu falei, cara, que legal. Aí eu comprava o M ficava direitinho, bonitinho assim. Aham. É, me dá 15 dessa daí. Claro que eu só levava duas no máximo, né? Mas enfim, me dá 15 igual a dessa. Então, tipo assim, eu acho que o fator roupa foi mais determinante para mim do que o fator espelho. Você me fez lembrar aqui, quando eu fui fazer a abdominoplastia, Uhum. eu lembro que eu saí para comprar um vestido, não lembro por quê. Eu tinha sei lá por que eu queria. E eu experimentava o M, e estavam todos enormes, Olha. todos enormes. E aí eu fui então comprar um P. Eu fui em 2 lojas, porque o P de uma estava gigante. Eu tive que ir numa outra para conseguir um PP. E olha que eu nem tinha feito abdominoplastia ainda. Será que eu caibo? Será que vai ficar bom? Leva um tempo, né, pra gente entender e assimilar isso. Pra mim levou um tempinho sim, mas assim, eu quando eu tava vestindo o tamanho G, eu procurei não comprar muita roupa, porque eu já sabia que eu ia perdê-las, como de fato já aconteceu, Sim, sim. né. Então assim, hoje, por exemplo, eu entro numa calça 40 e minha roupa era Antes era 72. que isso, 72? Uhum. Lá no Antipático tem foto minha eu entrando numa perna só, numa calça antiga minha. Tá louco. O que que eu É. fiz? Eu apertei o máximo que eu pude, era pandemia, né, Uhum. 2020, o auge da pandemia. Então eu apertei o que deu para apertar. Quando não dava mais para apertar, eu saí doando as roupas, Uhum. e aí depois eu fui comprando em brechó. Mas é engraçado, eu fiquei assim: "Será que eu fico com essa roupa por um tempo ainda?" Falei: "Não, vai embora". O que eu ainda tenho aqui, que ontem eu estava conversando, com umas pessoas que a gente está junto num projeto, eu vou fazer um dia de desapego, porque eu tenho muita roupa boa de festa, roupas que, assim, num valor que eu paguei muito por aquela roupa, além de eu gostar muito dela, então ela tem um valor tanto monetário quanto sentimental, Uhum. e essas eu não tive coragem de doar. Então vou juntar algumas pessoas e vou fazer um desapego, começar a colocar isso também da linha nessas que eu guardei, que são de Excelente, festa. excelente. Você guardou alguma coisa além dessa calça? Guardei, eu tenho aqui. Que acontece? Eu tinha um problema crônico aqui na minha casa com a minha telha, né? Porque a minha telha, o meu telhado da minha casa era muito velho. E aí, cara, às vezes eu ficava muito preocupado quando chovia muito na época do verão aqui no Rio, né? E aí, o que que acontece? Assim, tem certas inteligências, para não dizer o contrário, que até hoje eu não consigo compreender. O telhado da minha casa, ele é assim, ó. Como assim? Normalmente o telhado é assim, né? É, O meu é para dentro, né? que E aqui louco. e aí passa aqui no meio uma calha, que aí entra num cano e desemboca na rua, né, sei lá onde é que pra onde vai. Mas é assim, então ou seja, a inteligências avessas, né, de quem construiu a casa, eh ele tá jogando água para dentro da casa. Isso é um grande absurdo, né, enfim.
E aí o que acontece? E aí eu sempre tentei passar no espaço, para eu resolver as questões, às vezes, das telhas, eu tentava passar num buraco mínimo, parece uma casa de rato, né? Eu juro para você, Mariela, é um espacinho mínimo. Só que, obviamente, se eu fosse com aquele tamanho gigante, além de eu quebrar Óbvio. todos os canos que tinham pela minha frente, eu ia ficar entalado ali se eu conseguisse passar. Depois que eu emagreci, não. E o que tem isso a ver com a roupa? Eu pego minhas roupas antigas para sair me arrastando ali. Ou Entendi. pegava, né? Porque agora eu consegui colocar, graças a Deus, manta aqui, entendeu? Eu já tô mais seguro. Mas enfim, eu pegava minhas roupas antigas. Calça antiga, pegava cinto, né? Eu já fiz outros 10 furos nos cintos antigos meus, né? E eu ia me arrastando ali, né, com roupas antigas. Então sobrou muita coisa. Só que hoje tá tudo ferrado já por causa disso, né? Ferrado. É. Agora, o seu processo. E essa pessoa que te incentivou a fazer a bariátrica? O que ela Ela, disse do seu processo? não sei. Eu parei de falar com ela um mês depois da cirurgia. Como assim? Descobri que era pilantra, chutei. O bom é a sua sinceridade. Pilantra eu tô pegando leve, mas, né, Deus abençoe. Mas assim, nem viu. Claro, deve estar vendo o seu Não, eu processo. tive, Mas eu tive, eu tive o desprazer de encontrar com ela em novembro do ano passado. E a cara dela foi sensacional. Aliás, no meu caso, assim, sabe, tem uma meia dúzia de gente aí que se afastou de mim por conta da obesidade, né? E eu já tive o prazer de encontrar com essas pessoas e tudo mais, e a melhor coisa que tem era a cara delas, né? Então, Mas como assim, assim elas se afastaram por causa da obesidade? Me é, explica melhor isso. tá, vamos lá. Não precisa citar e nem se não quiser falar também não fala. Não, tem uma que é inevitável. Tem uma que é inevitável. Eu não vou falar nomes, obviamente, né? Porque eu não vou dar palco para maluco dançar, mas, por exemplo, assim, o meu casamento terminou por causa de obesidade. Sério? Sério, seríssimo. Nossa. Entendeu? Então, assim, só que o mundo não dá voltas. O mundo dá quíntuplo mortal carpado. Então, Como diz a minha filha, o mundo capota. o mundo capota. E assim, pessoas que me condenaram muito por obesidade acabaram indo para cirurgia bariátrica também. Entendeu? Entendi. Então, faz parte do processo. E essa pessoa eu tive dois grandes incentivadores, né? Essa pessoa a qual eu me referi como pilantra e o meu personal trainer, que é o Roberto, né? Que eu fiquei surpreso. Ele foi uma pessoa que eu fiquei surpresa. Porque, assim, o cara é gigante, ele tem mais de 1,80 m de altura e 3 de largura. Ele é enorme, entendeu? É um cara super forte. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu estou pensando em fazer bariátrica. O que você acha? Eu achei que ele ia chegar para mim e falar assim, cara, não Não, faz, você quer. faz não, cara, já tá no processo, já emagreceu pra caceta, entendeu? Tá aí, entendeu? Pô, faz o teu nome, né? E aí eu falei, não, e aí ele, cara, faz. Oi? Ele faz. Ele só você sabe a tua dor. Olha que bacana. E eu tô contigo. Pra faca eu estava indo, pra faca eu irei. Entendeu? E pronto. E teve alguma no processo, assim, da sua bariátrica até hoje, você vai fazer 3 anos, se eu vou fazer 4, você vai fazer 3, Perfeito. né. Você emagreceu quanto, ao todo? 122 quilos. Você emagreceu 122. É. O que foi o mais complicado nisso tudo? Essa pergunta é muito boa. O que foi mais complicado? Eu acho que teve alguns pontos assim. Eu acho que a maior complicação da cirurgia bariátrica é as pessoas que estão à sua volta acompanhar esse processo e entenderem esse processo. Tá? Eu ouvi uma coisa na reunião sabe aquela primeira reunião que você vai com a equipe médica, que eles fazem Hã. aquela explicação toda? Pois é, ali eu ouvi uma coisa que
me marcou. Que é o seguinte, ele falou assim, você mora na sua casa, com certeza a sua casa tem outras pessoas. Saiba que quando você for fazer a bariátrica, a casa tem que te acompanhar. Você meio que vira o centro da casa, quando você é bariátrico. E isso é muito verdade. Porque a sua alimentação é diferente das outras pessoas, as suas quantidades são diferentes das outras pessoas, o seu estilo de alimentação é diferente das outras pessoas. Né? As outras pessoas não têm risco de entalo, você tem. As outras pessoas não têm risco de dumping, você tem. Né? As outras pessoas não têm o estômago, digamos assim, amputado, você tem. Né? No meu caso, o seu caso, pelo que eu me recordo, é sleeve. Né? A sua também? Não, o meu é bypass. Só é bypass. Então, assim, no meu caso, vamos botar assim, mais ainda. Por quê? Porque no caso do sleeve, o sleeve ainda tem uma absorção boa dos nutrientes, né? Ou seja, uma absorção meio que normal, né? Mas com as tendências normais de absorção dos nutrientes. A gente perde pouco. Exatamente. A gente, bypass, é horrível, né, nesse ponto. Mas, assim, então, assim, o que eu vejo? Por exemplo, eu tenho algumas funcionárias aqui na minha casa, não só para casa, como também para cuidar da minha mãe, que já não anda, não fala e por aí vai. Então, assim, e todas elas cozinham muito bem. Todas. Entendeu? Todas, absolutamente todas. E, assim, quando eu não conseguia comer mais, eu via assim, Alexandre, o senhor não gostou, o senhor não vai comer mais? Sabe? E fazia um drama danado. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo que eu não tenho mais estômago. Entendeu? Não é questão de estar gostoso, é questão que eu não consigo, eu vou morrer. Entendeu? E, assim, isso é muito difícil, tá? No meu caso, foi bem complicado lidar com isso. Agora, uma outra coisa também é que eu fui um pouco rebelde quando eu saí da cirurgia. Tá? Eu tive um episódio que eu quase morri literalmente. Tá? Não estou fazendo eufemismo. Eu não tomava o tal do pantoprazol. Que o meu médico receitou. Não, aquilo é um lixo. Aquilo ali é um estrume violentíssimo. Gente, só de lembrar o amargo daquele remédio nos tá vendo? primeiros É isso que eu tô falando. dias. É isso que eu tô falando. E aí, eu tô arrepiada aqui. E aí eu colocava, eu esmagava. Isso. E colocava num copinho de café. Isso. Daquele de plástico com água gelada. Deixava lá uns 10, 20 minutos aquilo ali. Nossa, para depois tomar. Misericórdia. Falou tudo. E aí você ainda é pela misericórdia. Eu não ia nem pela misericórdia. Quem teve que ter misericórdia foi Deus de mim e o hospital, porque abriu uma úlcera no que sobrou do meu estômago. Que isso? E eu comecei a excretar sangue. Que isso, Alexandre? Era diarreia de sangue. Não saía um número 2 para contar a história. Era sangue coagulado, sangue vivo, sangue de todos os jeitos que você pode imaginar. Entendeu? O meu vaso sanitário ficava uma explosão vermelha. É aí que tá a importância da gente seguir a equipe. É chato? É chato. Mas tem que ser feito, não adianta. Eu não lembro se são 7 ou 10 dias que a gente toma, eu não lembro mais. Por causa dessa gracinha, eu fiquei 2 meses. Aí, tá vendo? Poderia ter minimizado essa história. Poderia não ter dado ruim. Só que, assim, quando eu fui pro hospital, assim, eu sou um cara meio esquisito em alguns pontos. Eu, quando fui pro hospital, o pessoal falou, cara, eu não sei o que tá vendo. Porque, assim, eles me davam pantoprazol na veia. Eu tava recém-operado, pra que eles vão me dar, né? Macerar e me dar. É melhor dar na veia. Então, o sangue ia diminuindo, a úlcera ia fechando. Quando eu voltei pra casa de novo, aconteceu de novo depois de alguns dias. E aí o cirurgião falou para mim, olha, o que acontece? O intestino, dentro dele, ele não comporta sangue, então ele vai excretar. Só que o problema é o seguinte, tipo assim, para você já tá excretando, significa que você já tá sangrando aí há uns 2 dias. Aí eu falei, que beleza. Aí eu me sentia muito fraco, sabe, assim, só levantar. Já é a fraqueza da dieta líquida, né? Já tem a questão da dieta líquida. Mas a dieta líquida para mim era um martírio, não por conta de ser líquida, né?
Mas é porque eu não, isso deve ter acontecido com você também, acredito que com outras pessoas, eu não sentia fome. Então, Uh-uh. assim, eu não sentia a menor. Eu passei um mês inteiro sem saber o que é ter fome. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Né? Isso aqui é incrível. E aí, eu tomava o caldinho, por favor, assim, era maravilhoso. O pessoal aqui caprichou, entendeu? Era um caldo de respeito. Mas, sabe, não era palatável, não, sei lá. E aí, quando eu fui pro hospital por causa disso, o pessoal falou, vou fazer endoscopia. Eu falei, tudo pra mim, eu amo, né? De verdade, entendeu? Eu tenho paixão por anestesia. Né? Se você vai falar que vai me anestesiar, eu já estou lá. Né? E aí eu falei, vou fazer endoscopia. Eu falei, faz 3 logo, entendeu? E aí eu fiz, aí o pessoal, ó, tá com uma úlcera aí, hein? Agora, por causa dessa gracinha, tu vai tomar 2 meses. Eu falei, pelo menos me diz que eu já posso engolir. Aí, sim, pode. Então beleza. Resolvi o problema. Inclusive, fazendo uma propaganda de novo do meu Instagram, lá eu fiz um vídeo, porque eu lembro que a segunda vez que eu abri uma caixinha de pergunta, me veio essa pergunta. Aconteceu algum problema na sua cirurgia, no início da cirurgia, e aí eu fiz um vídeo explicando justamente essa história, e eu postei uma foto, tipo, quando o SBT fazia Jequiti, assim, sabe? Na televisão. Eu postei uma foto assim, sabe? Derramamento de sangue, né? Também, então, eu peguei e postei isso lá, tá lá. Quem tiver coragem pode ir lá assistir. Nossa, mas eu me lembro que eu tomava, e eu tomo há muitos anos Bup, porque eu tenho uma TPM horrorosa, e eu tive que, então eu tomo Bup há muitos anos. Uhum. Então era ele e o Bup. Comprei a minha mãe até comprou para mim, desses de esmagar que parece de boticário antigo, sabe, assim, esses farmacêuticos antigos, Sim. não é cerâmica não, gente, como chama esse branquinho? Eu esqueci. Então eu amassava ali. É como se fosse um pilão ou não? Mas assim, pequenininho, para remédio mesmo, ele é Sim, próprio sim, para eu sei como é remédio. que é, eu sei qual é. E aí eu colocava depois no copinho, deixava aquilo ali na água gelada, Uhum. aquilo amolecia, deixava uns 15, 20 minutos e depois tomava aquele negócio. Era muito ruim, era muito ruim. Não, o gosto E não daquilo é dava para insuportável. comer alguma coisa por cima, né, porque a gente não está comendo. Você tinha que curtir ali a tragédia, né? É. Então, eu fazia isso com o pantoprazol e fazia com o Centrum, né? Então, assim, era combo morte, né? Nossa, só de lembrar já... né? Enfim. Agora me conta uma coisa, como que vem o podcast? Como que vem o Instagram, o bariátrico antipático? Em que momento da sua bariátrica você resolve fazer isso? Quando eu fui estimulado a fazer. Por Eu não quem? que, porque, justamente pelo Roberto. Porque É. todo mundo começou, na academia, todo mundo começou a falar, caramba, era aquele... Era o planeta Júpiter que malhava aqui e tal, era aquele mastodonte. Aí o pessoal falou, Aí, caramba, cara, tá emagrecendo pra caramba, não sei o que. Eu falei assim, Ele, pô, aí sempre vem um falando, não, porque minha tia fez e não consegue mais emagrecer de novo e tal. Talvez um incentivo, será que você consegue falar com ela? Não sei o que. Eu falei, caramba. Aí o Roberto, cara, tá na hora de você fazer uma... Né? Quem sabe o teu exemplo aí não estimula outras pessoas. Né? E tudo mais, eu falei assim, cara, mas eu não... Aí eu conheci uma pessoa que você também conhece, né? Que é a Fernanda, a bariátrica sincera. E aí, eu encontrei com ela num local chamado Sodier Doces. A gente estava comendo bolo. Né? Os dois bariatricados. Os dois bariatricados, só que eu estava numa mesa em outra. E eu estava com um amigo meu. E foi justamente no dia que eu tinha chegado à perda total de 100 quilos. Aí eu falei, beleza, entendeu? Então, ele, pô, aqui tem Sodier, eu nem sabia o que era isso. O Sodier me patrocina que eu tô falando vocês. Hein? E aí, eu... Ultimamente eu tô assim, Garmin me patrocina. Não, agora eu quero patrocínio em tortas, né? Enfim. E aí eu falei assim, pô, cara, hoje eu perdi 100 quilos, só vejo ela com um garfo na boca, né? Aí ela, dá licença, você falou que você emagreceu 100 quilos? Eu falei assim, sim.
Ela, como? Eu falei, não, então, foi assim, assim, assim. Ela, não, aí, você já falou comigo e com ela, né? Você já viu como é que é? Eu falei? Claro que não. E aí, e aí ela, e aí ela chegou, não, porque eu fiz bariátrica, não sei o que, eu falei, eu também. Sério, sério, aí pronto. Bariátrica encontrou outro, já era, né? E aí, só que já era não no meu caso. No meu caso, eu continuei em silêncio e deixei ela falar. E aí ela falou e tal, não sei o que, super empolgada, não sei o que, a gente trocou figurinha, aí ela falou, não, porque eu tenho um Instagram, né, que eu falo sobre bariátrica e tal. Aí me veio o que o Roberto falou. Eu falei, e aí, cara, dá certo mesmo, as pessoas interagem e tal, não dizem que você emagreceu, que você fez bariátrica porque é preguiça, e essas coisas, não diz que você tem falta de vergonha na cara, essas coisas. Não, fala, mas eu não tô nem aí, não sei o que, tá? Tem um monte de pessoa que se empolga, não sei o que, e faz e tal, e faz, cara, pô, 100 quilos, não sei o que. Eu falei, tá, quando eu cheguei em casa eu fiz, né? Isso foi Aí eu quando? fiz 2000, Você vai... 2022, não, final de Você, 2022, lá por outubro de 2022, por aí, você tinha 1 setembro. ano de bariátrica quando você emagreceu 100 quilos. Eu tava com 1 ano, basicamente isso, 1 ano. Bati 100 quilos com 1 ano de perda total, que eu tô falando, né? Sim, sim. Contando aqueles 50 iniciais, que foi por minha conta. E, e aí e aí eu fiz. E aí uma vez eu saí tem algumas contas, né, de bariátricos aí que a pessoa usa para se inspirar, né? E Aham. aí eu saí numa delas. E aí eu consegui uma chuva de seguidores, né? Aí o pessoal, pô, abre caixinha. Eu vi que tava chegando muita pergunta no meu direct, né? Eu falei, cara, eu vou abrir uma caixinha aqui pra ver qual é. Cara, começou a vir uma chuva de pergunta. Eu falei, que maneiro, isso aqui é divertido. E aí muita gente me mandando, cara, eu resolvi fazer a bariátrica porque eu vi a tua história, entendeu? Porque você me empolgou, porque isso por aquilo. Aí eu fiquei, poxa, isso dá certo. Cara, eu fiquei muito emocionado de verdade. Tô brincando aqui, mas eu fiquei de Eu verdade, sei. porque Não, eu sei. eu não Eu sabia choro que isso era também. possível, sabe? Eu não sabia. E hoje eu vejo É. o resultado da galera. Cara, teve o Daniel, caramba, ele perdeu já, acho que foram 110. Olha E que ele falou, pô, bacana. só tive coragem depois que eu te conheci, não sei o quê, tava cheio de dúvida. Eu falei, nossa, cara. Então, assim, é meio que uma corrente do bem, né? Então, O que é legal, eu estava conversando isso com o guri da bariátrica, que eu gravei sim, com ele, e eu não sei se quando o seu for ao ar, eu não sei se o dele já vai ter ido, enfim, se você está ouvindo esse aqui e não saiu ainda do guri da bariátrica, procura que vai sair, que ele é um cara bacana também. ele é Ele ótimo. tem 32 anos e operou na mesma época que você, como eu disse. Uhum, E aí a gente estava conversando sobre isso, né, sobre a questão de levar a informação de uma forma que seja uma informação confiável para uhum, quem quer saber mais sobre a bariátrica. E sim. por mais que, você tenha o seu estilo, eu tenho o meu, ele tem o dele, a Sincera tem a dela, todos nós podemos contribuir para isso. Uhum, Cada vez mais a gente tem que desmistificar e parar de romantizar essa questão da obesidade. Primeiro, a gente tem que continuar batendo na tecla. Obesidade é uma doença crônica, ponto. Existem vários tipos de tratamento. Um deles é a bariátrica. Bariátrica sozinha não dá resultado. A gente é ativo no processo. Por que a gente tem que continuar batendo nessa tecla? Porque a obesidade já é uma endemia e não está sendo tratada como tal. Tem que ser mais levado a sério, porque a gente que vive na pele a questão da obesidade, a gente sabe quando a gente está acima do peso, quais as limitações que a gente tem, a gente sabe o quanto a gente sofre, a gente sabe que a gente quer olhar no espelho e estar melhor. A gente não está falando se é feio ou se é magro, não tem a ver com isso. Se é feio, tá gordo ou se é bonito, tá magro. A gente não está falando disso. uhum, Eu, com toda sinceridade, eu me olhava e muitas vezes me achava bonita. Todas as vezes? Não. Como agora também não é todas as vezes que eu me acho bonita, né. Então tem os momentos
de altos e baixos emocionais que a gente vai continuar tendo. Não é porque emagreceu, eu sempre falo, não é uma solução tabajara a bariátrica, né? Sim. A gente não está falando que a pessoa é mais competente ou menos competente porque tem obesidade. A gente não está falando que a pessoa é mais preguiçosa ou menos preguiçosa porque fez bariátrica ou tem obesidade. Não tem nada, a correlação não é essa. É uma doença que está numa endemia mundial e precisa ser falado a respeito disso. Não dá para romantizar a bariátrica, como não dá para romantizar os medicamentos, como não dá para romantizar a obesidade, o estar acima do peso. Cada uma das coisas tem que ser tratadas com a seriedade que cada uma delas merece. O medicamento tem que ser tratado como tal, a bariátrica tem que ser tratada como tal, e a obesidade também. Para que Concordo. a gente pare de ter a doce ilusão de que emagreci, será que eu vou voltar a engordar? Ah, emagreci, foi muito rápido. Eu quero emagrecer amanhã. Eu tenho um casamento semana que vem, eu quero caber no vestido tal. Não é assim. A gente tem que falar mais a respeito para que essas coisas mudem, para Sim, que isso realmente seja tratado como deve ser. concordo. O que me deixa assim muito triste, né, agora falando um tom um pouco mais sério, é que é, justamente por conta da questão de ser uma doença ligada à alimentação, tá? As pessoas enxergam como safadeza, Sim, não enxergam como doença. Por quê? Porque, assim, é o que eu falo, tipo assim, muita gente chega e desdenha da obesidade como se a obesidade não fosse uma doença, fosse uma questão de sem vergonhice, é. Por né? isso que a gente tem que cada vez mais falar a esse respeito. Sim. E normalmente, quem desdenha tem o psicológico ferrado também. É isso que eu acho incrível. Porque quem está bem não desdenha. Da mesma Perfeito. coisa como quem tem Exatamente. depressão, quem está com depressão, tem aqueles que falam assim: "Ah, levanta daí", né. Agora quem está com a cabeça boa e entende o que que é, pô, procura uma ajuda, né, "O que que você quer? Eu posso fazer alguma coisa?". Eu A vi uma desculpa, pode falar. Não, é porque eu fico pensando assim, há outras doenças que não são tratadas como tal. E também há uma outra coisa. Enquanto a gente está acima do peso, eu não sei se você percebe isso, tem aquelas pessoas que querem te incentivar. "Não, você tem que ter autoestima. Não, você tá bonito. Não, você tá bem, que não sei o quê", mas que não quer te ver magro, que não quer te ver de verdade bem. Porque na hora que você emagrece, na hora que você se sente melhor, esse mesmo estímulo não acontece. Você já percebeu Exatamente. isso? Já, já. Tem muita gente que chega assim e fala assim: "Ah, você é gordo era mais engraçado, você emagreceu, perdeu a graça". Ou você emagreceu e, sei lá, entendeu, você tá diferente, você não é mais o mesmo. Ou então, sei lá, toda vez tem muita gente fala que a primeira profissão que teve no mundo foi a prostituição, né. Eu acho que Hum. não. Eu acho que a primeira profissão que o primeiro profissional que apareceu no mundo foi o crítico, né. Porque até a prostituição tem gente criticando. Então, o primeiro que surgiu no planeta foi o crítico. Então assim, você tem crítico para tudo. E Sim. normalmente as pessoas que mais te desincentivam são aquelas que dizem mais amar você, né. São as primeiras a Usa chegar. Usam a facilidade, a intimidade que tem é, com você para te jogar para baixo. E vou te falar, não estou dizendo que não ama você. O que eu estou dizendo é que a preocupação delas atrapalha. A visão de mundo delas atrapalha. Mas eu volto à frase que o Roberto me falou. Só você sabe a sua dor. é. Você, por exemplo, é uma mulher casada. Desculpa te dizer. Na época que você estava obesa, o seu marido não sabia a sua dor. Ele está vendo a sua Não. dor. Mas só você sabe a sua dor. Assim como quem está assistindo a gente aqui e pode estar obeso e não estar acima do peso, obeso todos nós somos, né? A gente só está magro.
mas pode estar pensando, pô, mas o meu cônjuge pode ir sozinho. Não, ele não pode ir sozinho, ele precisa do seu apoio. É uma doença, sabe? E justamente por lidar com comida, é que as pessoas acham que é brincadeira, que é fácil, que é tranquilo. Como se você falou da depressão. A depressão não é só uma tristezazinha, não. Exato. É uma dor profunda, no mais íntimo do âmago teu, assim, sabe? É uma coisa assim que não tem como explicar. E justamente por assim, você ver um obeso e você achar engraçado, achar. Eu me sinto meio que na Roma antiga. Sabe? Quando eu vejo alguém rindo de um obeso, vai ser engraçado, isso aqui. Pra mim, é a mesma coisa que ver um corcunda e sair rindo. É aquelas situações que existiam muito de você rir do defeito do outro, as pessoas agem Sim. igualzinho, qual é a diferença? Sabe? Você era mais engraçado. Eu vi um corte do Leandro Hassum, e ele falou assim, cara, as pessoas chegam pra você e falam assim, só hoje, né? Isso aqui, tá vendo sei lá, esse pastel aqui, entendeu? Só hoje, né? Sabe isso aqui só hoje? Cara, não fala isso para um obeso. Tem empatia. Não fala isso para um obeso, o cara é doente. A mulher é doente. Aquilo ali é doença, não é sacanagem, não. Desculpa o termo, mas aquilo não é sacanagem, não. Entendeu? Aquilo ali é uma doença. Porque ele tá com um bolo aqui assim, sabe, se esfregando de chocolate, quer dizer que aquilo ali é sacanagem? Não, aquilo é uma doença. Entendeu? Aí ele tá se esfregando com alguma coisa muito gostosa na cara, comendo que nem um porco aquilo ali. É a mesma coisa do cara tá cheirando, é a mesma coisa do cara tá, sabe, injetando. É a mesma coisa do cara tá tomando, sabe? Por que você não Bebendo. fala para por que você não fala para um diabético, entrega para ele assim uma colher de sopa de doce de leite, enfia na boca dele só hoje. Uhum. É gostoso só hoje. Então, por ser comida e estar associada a uma coisa bacana, de prazer e risada e tudo mais, a bons momentos, a pessoa acha que ser gordo, que ser obeso é safadeza. Não é, cara, é uma doença e é muito séria. Ela não é só uma doença, como ela traz outras doenças no decorrer do teu caminhar de vida enquanto você dura. Eu Entendeu? coloco isso para algumas pessoas, eu falo assim: você tem noção do absenteísmo que gera a obesidade? Né? Que as faltas ao trabalho que a obesidade gera? Porque você vai ao médico por causa disso, você vai ao médico por causa daquilo outro, você. Isso não está sendo contabilizado, que é por conta da obesidade. E você falou uma coisa muito interessante, você citou a depressão, né? Obesidade e depressão estão ali, ó. É, e como tantas outras coisas. E a gente precisa ainda falar também mais vezes, porque tem começado a se falar de compulsão, né? Que você. A questão da compulsão antes da obesidade, depois da obesidade, o que é transtorno alimentar, o que não é transtorno alimentar. Mas a gente precisa mais falar do que pode acontecer depois de uma bariátrica se você não tratar o emocional. Você disse desde o início, é o emocional. Quantas pessoas você conhece, e daí vem as péssimas informações a respeito da bariátrica? As pessoas não conseguem comer, elas começam a beber bebida alcoólica. Sim. Elas começam a beber leite condensado. Elas começam a comer mais coisas e colocar para fora com a bulimia para depois caber. Mas Exato. a gente sabe que isso acontece, então não adianta. A bariátrica ela é excelente, é uma ferramenta maravilhosa, mas trate o emocional. Cuide disso, porque como você emagreceu 122 e eu emagreci 37, 38, que bom. E a gente quer permanecer assim para o resto da vida, né, Alexandre? O Claro. que você está fazendo agora, daqui por diante? O que você faz para ficar assim para o resto da sua vida? Bom, eu acho que é um tripé, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, eu, por exemplo, faço é sempre estar tratando a minha cabeça, tá? É sempre é, em- é, é, ter em mente que eu tenho uma doença crônica, como você bem disse, tá?
que ela não tem cura, ela tem tratamento, ela não tem cura. Só que todo tratamento depende de quem está sendo tratado, né? Então eu acho que isso tem que ficar bem vivo na nossa mente, tá? Não é porque você está magro que você deixou de ser obeso. Eu falo que E caloria continua sendo caloria. caloria continua sendo caloria e as tuas células adiposas, elas estão murchas, mas elas estão lá. E se você não cuidar, elas voltam ativas. Então esse é o primeiro ponto. Tratar a mente, esse é o primeiro ponto. Tá? Se você pretende fazer bariátrica, se você pretende emagrecer, se você pretende, sei lá, lidar com esse tipo de situação, você tem que começar a tratar sua mente. Então o emagrecimento começa dentro da sua cabeça. Segundo ponto. Sempre entenda que o cuidado com a tua alimentação é para sempre. Por quê? Porque muita gente, como a gente está falando, romantiza a obesidade. Só que tem uma pequena situação. Existem pessoas que podem ficar curadas do alcoolismo? Sim. Existem pessoas que deixam de fumar? Sim. Só que se você deixar de comer, você morre. Então, a fonte da tua doença é necessária para a sua vida. Então, o que você tem que fazer? Tratar exponencialmente o que você ingere. Tá? E como é que você... Não quer dizer que uma vez no mês, 2 vezes no mês, você não vai dar uma jacada. Não é isso, sabe? Mas é simplesmente saber que a fonte da tua doença, que é a alimentação, você não tem como se livrar disso. Você tem que comer. Só que você tem que fazer isso de forma regrada. Então, assim, tem a questão mental, você tem a questão nutricional, que você tem que também ter um outro profissional te guiando, tá? E você tem que ter também aquilo que vai controlar, dar o controle pro teu corpo de como lidar com o que você está ingerindo, que é o exercício físico. É botar o teu corpo para trabalhar. Então, você tem que tratar a sua mente, você tem que tratar o que você ingere e você tem que tratar o teu corpo para ele saber lidar com o que ele ingere. Entendeu? Então, como eu trato isso hoje, vendo esse tripé. Entendeu? Então, eu acho que essa é a fórmula do sucesso para o bariátrico e para o emagrecimento de uma forma geral. Você me fez lembrar o Felipe Ornelas. Quando eu gravei com ele há bastante tempo atrás, Espetacular. ele disse, ele é outro também, né? Para quem não Espetacular. assistiu, ele virou fisiculturista. Aliás, a intenção dele é virar fisiculturista. Eu não sei se ele chegou aí para a prova depois. Ele estava se preparando para ser fisiculturista depois de ter emagrecido também mais de 100 quilos com a bariátrica. Uhum. E ele fala assim: a exceção não pode virar regra. Exatamente. Então, acontece de ter uma exceção? Acontece. Mas ela não pode virar regra. Exatamente. Exatamente. Eu acompanho aquele... Tem algumas coisas que eu concordo, outras eu discordo, mas ele é o médico e quem sou eu, né? Mas, assim, eu vi uma vez uma frase daquele doutor Mohamed Barakat. Ele Tá. falou assim: descasque mais e desembrulhe menos. Exatamente. Entendeu? E ele está corretíssimo. Por quê? Porque enquanto as pessoas não entenderem que o arroz e feijão não é o demônio, E nem o pão? e nem o pão, e nem nenhum tipo de comida de verdade é o problema. Você comer um pão no seu café da manhã não vai ter problema nenhum. Agora, se você pegar e comer 8, 10 durante o seu dia, aí sim vai dar problema, Sim. né? Você, por exemplo, é porque as pessoas, dá trabalho fazer comida. Claro. É mais fácil você pegar porcaria, porque já tá pronto. Entende? Então, assim, o que você tem que fazer é adaptação. Por exemplo, uma adaptação muito inteligente que eu vejo de algumas pessoas existe uma coisa para mim que é um veneno mortal chamado miojo. Que ali é um veneno, tá? É gostoso? É.
mas é um veneno, certo? É muito mais fácil você, estou com vontade, estou aqui, sabe, cortando meu pescoço de vontade. Por que você não faz aquele macarrão com cabelo de anjo? Entendeu? E aí tem uma outra coisa, Alexandre, você comentou que a gente não pode parar de comer, mas a gente pode parar de comprar determinadas coisas. Sim, fazer Bolacha troca. recheada, né? O problema são os processados e ultraprocessados, Mariela. Exatamente. A Rita Açúcar, Lobo então, fala isso o tempo inteiro. é lógico. É lógico. Entendeu? As pessoas querem facilidade. Você pode ver que é o seguinte, a comida que não vai te dar problema é aquela que você tem que ralar para fazer. Literalmente. Né? Literalmente ralar. Né? Exatamente, literalmente ralar. Essa comida é a que não vai te dar problema. Agora, sabe como que é engraçado? Como que se a gente se prepara para ir, vai se preparando, a mente da gente muda, né? No início da bariátrica, eu já contei isso algumas vezes, eu comecei a buscar sites, pedir para minha Nutri, e dentro desses sites eu procurava receitas que eram agradáveis para mim e para minha família. E criei alguns e-books para mim. Para quê? Para começar a mudar a mentalidade na hora de cozinhar. Olha aí. Mentalidade de novo, é isso que eu tô falando. Aí, hoje eu estava fazendo almoço, eu fiz uma carne de panela, coloquei mandioca, e normalmente, o meu marido ama banana da terra, e aí eu pico e coloco mesmo na air fryer. E aí hoje não tinha banana da terra, mas tinha uma banana caturra muito madura. Eu falei, gente, será que isso aqui vai ficar bom fazer um purê meio salgado com isso? Falei, vamos ver no que vai dar. Peguei a banana, coloquei no mixer com um pouquinho de leite, queijo parmesão, bati aquilo, dei uma refogada na manteiga com um pouquinho de sal e deixei aquilo virar um purê. Para quem gosta, ficou delícia. Para comer com a carne de panela. Então, assim, se começa a... Mas isso é saudável? É saudável. Então você começa a pensar de outra forma. Eu poderia ter feito um doce com essa banana em outro momento, né? Sim. A banana está muito madura, é uma banana caturra, em alguns lugares chama de banana nanica. Eu vou colocar aqui no fogo, vou colocar açúcar, vou fazer um doce de banana. Não, coloquei e ficou uma delícia. Meu marido falou, o que é isso? Que ele sabe que não tinha banana da terra. Eu falei, não, peguei a caturra que estava na geladeira. Porque estava muito, ou então ela, daí uns dias ia para o lixo. Então a gente vai mudando a mentalidade e isso é fundamental. Descascar mais, cada vez mais e facilitar. Vai fazer a sua compra? Faça compra consciente. Faça uma compra de supermercado consciente. Exatamente. Pare de comprar aquilo que é fácil. Eu não tenho tempo. Quando você quer, você tem. Tempo não é questão de você ter ou não. Tempo não é questão de você ter ou não, é questão de prioridade. E fora que fica muito mais barato, né? E hoje, numa época que tá tudo muito caro, nem fala. Tipo assim, assim, o que acontece? As pessoas demonizam comida de verdade. E na internet está tendo um movimento muito negativo de terrorismo nutricional. Então, assim, o pão é inimigo, tudo é inimigo, entendeu? Tudo inflama, tudo é podre, tudo é ruim, tudo... Gente, não é assim que funciona. Por isso que eu falo assim, a gente tem que continuar comendo, mas você tem que ser acompanhado por um profissional de nutrição. Você tem que ser acompanhado por um profissional para tratar tua mente e você tem que ir treinar teu corpo. Quando a gente fala de comida, entenda o seguinte, você pegar e abrir um pacote de, sei lá, de salgadinho é péssimo, mas você descascar 2 bananas é maravilhoso. Exato. Exatamente. Hoje eu vi, por exemplo, um nutricionista, Mariela, ele reagindo a uma personal trainer muito famosa aí, e eu não sei se eu posso falar nomes, mas é muito famosa, e ele falando que... Melhor não, né? Melhor não, porque pra ser famosa eu não tenho dinheiro para um advogado. Melhor não.
Mas é muito famosa mesmo. E aí ela falou assim, eu tô com um escondidinho aqui, pelo menos aqui no Rio chama-se batata barô, eu sei que em outros locais se chama-se mandioquinha, né? Ou cenourinha amarela. Ou cenourinha amarela, entendeu? O escondidinho aqui, eu vou falar no karaokê, de batata baroa, e o escondidinho é acho que é de carne moída, era de frango, sei lá. Tinha uma salada do lado, umas folhas, uma cenoura ralada, uns tomates. Ele falou assim, me pediram para reagir isso aqui, vamos ver. Aí ela falando, isso aqui não é uma comida de dieta, eu estou engordando comendo isso. Eu falei, você tá engordando comendo isso? Ok, tudo bem. Vai comer uma panela disso daí inteira, tipo, pra família inteira, ou você vai comer um prato disso daí? Aí ela falou, e a minha salada não está devidamente, digamos assim, fit, né? Pronta para emagrecer, porque tem tomate e tomate é fruta. Assim, o cara falou 500 mil palavrões e todos eles passaram pelo meu coração antes dele falar. Entendeu? Eu falei, cara, como assim? Aí do lado ela tinha feito uma tapioca, que isso sim é esquisito. Vou deixar já claro aqui. É mais esquisito que pão, tá? E aí ela falou assim, isso aqui também é menos pior. O cara falou, cara, eu desisto aqui de ver essa reação, porque a minha pressão vai lá pra cima. E uma pessoa dessa super famosa falando uma besteira dessa, sabe, as pessoas não sabem mais o que fazer. Um profissional fala uma coisa, o outro fala outra, o terceiro fala uma terceira coisa. As pessoas na Mas a internet questão é também, complicado. Alexandre, não é porque fazemos qualquer coisa para aparecer, né? Né? Fazemos. Engajamento, né? Eu estou sendo sarcástica, mas o que infelizmente tem acontecido é isso. Agora, meu amigo, Diga-me. que mensagem você deixa para quem quer fazer bariátrica ou já fez? Ou Além já de fez? faça, É isso que eu ia falar, faça faça. e Você já sabia o que mantenha. eu ia falar, né? Pois é. Entendeu? Eu ia falar, faça, né? Você tocou num assunto aí que eu gosto muito de bater na tecla. Então eu acho que eu vou terminar com ele. Que é o fator medo, tá? E isso eu acho que serve para tudo. O medo, ele é simplesmente um sentimento de algo que você ainda não realizou, mas que você é pessimista sobre. Você não tem medo de uma coisa que está acontecendo, você normalmente tem medo de uma coisa que pode acontecer. E novidade dá medo. Agora você tem que botar na balança você, literalmente, né? Do que você vai ter medo? De ter uma vida pela frente, mais 10, 20 anos aí? Ou se você vai ter medo de uma cirurgia que em pouco tempo acabou e pode te dar uma perspectiva de vida e saúde maior? Né? Então eu acho assim, não dê ouvidos para o medo e nem quem coloca medo em você. Só você sabe da sua dor. E se você optar pela bariátrica, faça. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você estiver pronto, isso quem vai falar é teus exames, tanto que a gente faz um monte de exame, né? São teus exames e o médico. Se você estiver pronto, e o médico vai dizer que você está pronto, faça. Não deixe de fazer. Você vai ter uma vida normal. Você vai ter uma vida normal. Só que o que é exceção vai ser exceção. E o que é para ser regra vai ser regra. Então, se você tiver dúvida, faça a bariátrica. Se você tiver em processo de emagrecimento, comece a emagrecer, não tenha medo, dá certo. É só você ter disciplina, não dê bola para o que as pessoas estão falando, continue fazendo o que tem que ser feito. Não tenha medo. E não tem essa de eu não gosto. Você não tem que gostar de nada. Você tem que fazer. A gente é adulto. Quando a gente gosta, é exceção. Quando a gente não gosta, é regra. Quer um exemplo? Boa parte das pessoas acordam para trabalhar 4h30, 5 horas da manhã. Eu pergunto, gosta? Duvido. Mas não faz? Faz. Por quê? Tem que viver. Tem que pagar a conta. Sim. Tem boleto aí.
né? Então, tem família. A vida não é feita do que a gente gosta. A vida é basicamente feita do que a gente não gosta. Então coloque mais uma coisa que você não gosta para fazer e você vai ver o resultado. Do resultado você vai gostar, tenho certeza. Quando a gente está com medo, eu me lembro na PNL. Imagina, tem alguns exercícios assim. Qual a pior coisa que vai acontecer? Estou simplificando aqui, óbvio que não é dessa maneira, mas qual é a pior coisa que pode acontecer? Você está com medo para entender o que é o real daquele medo. E se aquilo acontecer, como que você vai lidar com aquilo? Como que você vai minimizar, mitigar os riscos, né? Isso que a gente tem que fazer. Agora, que a bariátrica é uma delícia, é uma delícia. É uma delícia. Com dumping, com o que for, mas vale a pena. Agora, faça de uma forma consciente, seja protagonista na sua bariátrica, trate da mente, siga a equipe, não vai fazer pela sua cabeça. Isso faz toda a diferença. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Mas, querido, mais uma vez, muito obrigada, viu, por participar aqui. Eu que agradeço. E a gente vai ainda combinar alguns outros podcasts e outras lives, se Deus quiser. Vai ser um prazer sempre, tenho certeza. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Para você que está aqui ouvindo mais esse episódio, muito obrigada por ter acompanhado. Lembra sempre de compartilhar, de seguir. Eu não sei em qual plataforma você está, mas com certeza tem lá seguir, tem as estrelinhas ou o joinha lá para você clicar. E compartilha, porque muita gente pode querer conhecer a história do Alexandre, assim como você conheceu hoje. Eu estou te esperando no próximo episódio, tá? Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.